Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje iremos começar um quadro, digamos assim, aqui no canal. Que vai ser o quadro Qual é a mutação dos dinossauros de Jurassic World Rebirth? Eu vou fazer alguns episódios, né? O primeiro episódio agora vai ser o Espinossauro. Muito obrigado, muito obrigado. Sim, eu decidi começar com o Espinossauro porque esses dias eu descobri algo sobre ele que eu não tinha notado enquanto eu vi o filme na primeira vez, mas que agora eu notei, eu achei bem interessante. Eu vou começar falando sobre ele nesse quadro e eu espero que gostem, porque vai ser muito legal comentar sobre isso, cara, porque os dinossauros da St. Hubert, né, que é a ilha de Jurassic World Rebirth, tem mutações únicas cada um tem suas mutações únicas, cada espécie com uma mutação incrível, tá ligado? Eu quero muito começar esse quadro logo porque eu quero fazer algo aqui no canal, começar algo aqui no canal, e eu espero que vocês gostem, porque vai ser algo que vai me dar bastante trabalho de fazer. Eu preciso que o canal cresça antes de eu começar com esse projeto. Então, se vocês puderem ajudar, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho caso você goste do vídeo de hoje, ou só pra fortalecer o canal. E compartilhe, né? Vai que ajuda um pouquinho, né? Sem mais enrolação, bora lá. Caso vocês não tenham percebido, o que é meio difícil, né, porque é algo bem nítido, o Espinossauro de Jurassic World Rebirth tem muitas diferenças do Espinossauro que vimos em Jurassic World Acampamento Jurássico e em Jurassic Park 3. Jura? E o Espinossauro de Jurassic Park 3 foi baseado no que tinha de informações do espinossauro daquela época, né? Hoje em dia a gente tenta corrigir esse erro, né, na franquia, colocando ele como se fosse uma espécie de amálgama. Ele foi uma tentativa de híbrido, mas todo mundo sabe que não é bem assim, né? Tipo, essa é só uma esfarrapada pra, né, falar que ele não era cientificamente acurado. Enfim, é uma palhaçada sem fim. E esse já é um pouco mais próximo da vida real. E bem, galera, eu tenho algumas teorias sobre quais são as mutações do dinossauro visto em Jurassic World Rebirth. Vai por mim, algumas delas são bem legais. A primeira que temos é que ele pode ter DNA de algum dinossauro mais próximo, ou até mesmo DNA de crocodilo, né, alguma coisa assim. E isso o deixou mais próximo do Mosasauro, que nós vimos em Jurassic World Rebirth, perdão. Isso pode ser, tipo, o DNA que foi acrescentado nele pode ser o motivo dessa coexistência entre ele e o Mosasauro. Talvez seja por isso que o Mosasauro nota aquele, porque ele tem alguma coisa no DNA dele que faça ele próximo do Mosasauro, não sei. Mas, ou ele somente pode fazer, tipo, coisas que o Mosasauro não faz. Talvez caçar em terra, que seja, e aí, quando eles caçam em terra, talvez eles abatem um saurópode grande, tipo, eu não chutaria um titanossauro, porque eu acho que daí seria demais pra esses espinossauros, mas talvez, sei lá, um brachiosauro, não sei se tem na St. Hubert, mas não sei, né, vai que tem. Mas enfim, essa teoria não tem nada confirmada que ele tem DNA de crocodilo, ou qualquer outra criatura semelhante ao mosasauro. Essa é a mutação não confirmada, tá ligado? Essa é a mutação que a gente não tem confirmadamente, tá ligado? Então, não levem essa teoria como 100% real, ok? Não levem o que eu estou falando a sério. Eu sou só um maluco em meio a vários outros. Você entendeu, velho? Enfim, galera. A próxima mutação, que daí já é uma mutação confirmada, é que ele tem camuflagem. Sim, camuflagem. É como se fosse a Indominus Rex. Não chega a ser exatamente no nível da Indominus, nem dos Carnotauros do livro de Jurassic Park. O Mundo Perdido? É o Mundo Perdido? Não lembro. Não se chega a ser uma camuflagem tipo isso, que praticamente fica invisível, mas ele se camufla muito bem. E tá passando aí a cena que ele se camufla no filme. Ele se deita, dá pra ver claramente a tonalidade dele mudando ali, tipo, de algo mais parecido com rochas. Até a textura dele muda, tá ligado? Até a textura dele muda bastante. E de uma cor roxa, com uma textura de rocha mesmo, com uma aparência rochosa, ele vira um espinossauro normal, praticamente, né? E aí ele pega a menina lá, né? Mata a menina de forma muito real, personal, né? Achei muito da hora essa morte. Eu fiquei surpreso quando eu percebi isso. Eu não esperava que esse espinossauro soubesse se camuflar, cara.
E o jeito que se camufla é muito, tipo, excepcional, tá ligado? É uma camuflagem muito boa mesmo. Você olha a cena e nem percebe que ele tá ali, tá ligado? Também que ele tá bem no fundo, assim, e tal. Mas dá pra ver que, mano, se ele não tivesse camuflado, daria pra ver ele, praticamente. Mas ele tá muito bem camuflado nessa cena, sabe? Então, ficou muito bem feita essa camuflagem dele. E talvez seja por isso que ele não... Ele foi deixado na Saint Hubert, né? Esse foi a falha dele. Talvez a camuflagem dele foi, tipo, só um teste pra ver como seria a da Indominus, né? Talvez seja... Eles testaram DNA de camaleão ou de alguma outra criatura que pode se camuflar nesse espinossauro. E eles viram que, tipo, a camuflagem dele não era tão excepcional assim. E eles decidiram na Indominus usar outros DNA, como o DNA de sépia, etc. E agora a próxima mutação, gente, é a mutação dos dentes dele. Caso vocês não saibam, ele tem essa mutação aí que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar na edição. E, cara, essa doença ou essa mutação deixa ele com dentes a mais. Isso a gente pode ver numa cena do que tá até no trailer, que ele tem dentes a mais, tipo, na lateral da boca. Cara, é muito interessante ver que ele tem essa mutação, porque a gente pode deduzir que ele talvez tenha sido já criado pra ser uma criatura mais mortal, não sei, e eles adicionaram mais dentes no espinossauro, mas não saiu do jeito que eles queriam, né, e saiu meio que pra fora da boca, né, e isso deixou ele com esse defeito genético, né, mas... não sei, né? Pode ter sido outras razões, né? Pra ele ter essa mutação, né? De dentes a mais. Mas é uma mutação muito interessante mesmo. Eu achei bem interessante quando eu vi essa mutação. É algo que pode se tornar muito perigoso se você for ver. Porque pode ser que esses dentes, no caso, é perigoso pro próprio dinossauro. Porque esses dentes podem, sei lá... contrair alguma bactéria, não sei, né? Por isso que ele seja uma criatura mais que vive na água, né? Por causa que os crocodilos, eles mantêm os dentes deles sempre hidratados. Por isso que eles mantêm os dentes pra fora, né? Porque eles... Basicamente, os dentes deles são hidratados o tempo todo. E eles talvez os espinossauros de Rebirth talvez precisem também manter os dentes deles hidratados, etc, né? Por conta dessa característica deles. E por fim, galera... Outra mutação que eu percebi neles é que eles têm pé de pato. Bom dia, seu pato. Eu não sei se isso é algo que o espinossauro da vida real teria, mas se vocês forem verem, ele nada como uma espécie mais aquática, assim, e até como um pato mesmo, se você for ver, por conta dos pezinhos dele, de que eu achei engraçado esse detalhe, mas talvez ele tenha... um DNA tipo de, sei lá, alguma ave, parente do pato, sei lá, tipo, até DNA de pato, ganso, sei lá. Mas ele pode ter algum DNA parecido com isso. Não muito, né? Talvez eles tenham só colocado um pouco de característica, até porque esse espinossauro não tem nada praticamente de ave nele. Mas é algo bem interessante de se notar que ele é uma criatura muito mais aquática do que o espinossauro de Jurassic Park 3. Ele sabe nadar de uma forma muito mais excepcional. Tanto que na cena que o cara dispara nele, tudo bem que o cara errou todos os tiros, né? Mas dá pra considerar que ele desviou também. Isso garante, tipo, isso mostra pra gente que ele tem uma certa agilidade na hora de nadar. Isso, talvez ele tenha algum DNA de uma criatura... aquática, né, tipo... Não aquática, né, talvez anfíbia. Talvez ele tenha algum DNA tipo isso, e o que fornece bastante mais habilidades pra ele de nado, né. Isso é muito interessante. Talvez a Masrani, né, tenha feito esse upgrade nele justamente para ele ser uma criatura que vive mais na água. Ao contrário do que nós vimos em Jurassic Park 3. Ou talvez a Masrani estava querendo recriar o espinossauro de Jurassic Park 3 e talvez, tipo, sei lá, os dados da engine sobre ele tenham se perdido ao longo do tempo e eles não sabiam mais como recriá-lo. Acabou que eles tentaram recriar esse espinossauro e não saiu do jeito que eles esperavam. Saiu um espinossauro mais realista. Talvez, a gente nem sabe, né, quantos espinossauros vieram antes dos que nós vimos no filme, até porque no filme a gente só vê 4 indivíduos, que eu esqueci o nome deles, mas vai estar aí na tela. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado sobre as informações que eu trouxe a respeito desse espinossauro. Não são muitas as informações que nós temos sobre eles. Caso eu descubra mais coisas, vai estar aí na tela
uma breve explicação, ou eu vou até explicar mais, tipo, na edição dou um complemento, sei lá. Mas caso vocês se interessem e gostem desse quadro novo, eu posso trazer mais falando sobre as outras espécies. E isso é algo que eu queria muito fazer, porque eu me interessei muito pelas espécies mostradas em Jurassic World Rebirth, e eu quero realmente fazer vídeos, análises sobre essas criaturas. Mas enfim, galera, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, caso você goste da franquia Jurassic Park. E também, entre outras franquias nerds que eu vou trazer aqui pra esse canal, sigam o meu canal secundário, fazendo um favor, que é o Leak, fazendo um favor, não ligue pra foto do gato do Validation. Eu gosto do Validation, do Yun-Li, eu gosto de Yun-Li, é meu cantor favorito, mas foda-se, né? Ninguém quer saber sobre isso nessa porra. Mas enfim, galera, é isso, beijão, falou!